Você deita e, por alguns instantes, tudo parece silencioso como um lago de madrugada. A janela está um pouco aberta, entra um ar frio e doce. A cortina toca a borda da madeira e volta, devagar. Lá fora, há um mundo inteiro que continua, mas aqui dentro o quarto é um refúgio. O colchão recebe o peso do seu corpo. O travesseiro molda a cabeça. A luz já está baixa. Por um momento o lago fica liso. Então surgem as ondas. Pensamentos que se empurram. Previsões que apertam o peito. Lembranças sem convite. É normal. Esse é o trabalho da mente quando a casa se acalma. Ela acha que precisa segurar as paredes, como se a noite fosse um teto prestes a cair. Só que não é. A noite é um cobertor que acolhe. Você não precisa conversar com cada onda, nem discutir com cada vento. Respira pelo nariz, segura um pouco e solta pela boca, como quem abre a janela por dentro. O ar entra. O corpo entende. Aqui, agora, você pode descansar. O que te trouxe até este momento tem nome simples. Ansiedade da noite. É quando o corpo pede silêncio, mas a mente oferece ruído. É quando o coração quer a casa segura, e o pensamento lembra que um dia foi diferente e que amanhã também pode ser. Eu reconheço essa sensação. Ela não te define e não te condena. Você não errou por sentir isso. O que está acontecendo é apenas energia sem direção, procurando ocupação. O estoicismo sussurra com calma. Você não controla os ventos, só ajusta a vela. Não é sua tarefa mandar na tempestade. Sua tarefa é segurar o leme, com suavidade, e lembrar o rumo que te faz bem. E o rumo hoje é simples. Ouvir, respirar e permitir que as ideias certas se assentem como folhas que caem sobre a água, devagar. Ao longo desta escuta, você não precisa pensar muito. Não precisa disputar com a mente. Não precisa vencer nada, apenas ouve. Respira pelo nariz, solta pela boca. Deixa as palavras fazerem o que a água faz com a poeira. Levar embora o excedente. Se algo apertar por dentro, você não briga, você observa. Se uma imagem do dia aparecer com força, você não julga, você acolhe e deixa passar. O quarto é um lago. Seu corpo é a margem que sustenta. Sua atenção é uma brasa que aquece sem queimar. Tudo aqui hoje é feito em voz baixa e passo curto. É um convite para pousar, não para lutar. Talvez você tenha tentado controlar tudo ao longo do dia. O e-mail que ficou sem resposta. A conversa que não saiu como você queria. O olhar de alguém que você interpretou como desaprovação. A mente juntou cada pequeno fio e tentou tecer uma rede extensa, como quem tenta segurar um rio com as mãos. Mas o rio corre melhor quando você aceita a corrente. Você não precisa concordar com o que aconteceu. Você só precisa admitir que aconteceu. E a partir daí, escolher sua resposta. Epicteto lembraria com poucas palavras. Não são as coisas que perturbam, mas o juízo sobre elas. É um lembrete simples, quase sem borda. Ele não pede para você ser de ferro. Ele só pede que você volte a si, como quem volta para casa no fim da tarde. A casa fica onde sempre esteve, dentro. Agora afrouxa a mandíbula. Deixa os dentes se distanciarem 1 milímetro. Solta a língua do céu da boca. Puxa o ar pelo nariz em 4 tempos. Segura 1, 2, e solta pela boca mais longa do que imagina, como quem desamarra um nó lento. Sente os ombros caírem um pouco. O peso desce pelo braço, chega às mãos, depois aos dedos. As mãos não precisam agarrar nada. Está tudo seguro sem a sua vigilância. A mente tenta vigiar, mas o corpo sabe descansar. Confia nele. Se você olhar de novo para dentro do quarto, vai perceber detalhes pequenos que te ancoram. A borda da cortina que balança, a sombra suave de uma cadeira, a textura do lençol contra a pele. Cada gesto que você ajusta agora é uma mensagem ao sistema nervoso. Aqui é seguro. A testa pode ficar lisa. O espaço entre as sobrancelhas mais amplo. A visão, mesmo com os olhos fechados, pode ficar macia, como quando olhamos um jardim ao amanhecer. Imagine esse jardim, o chão úmido, as
folhas brilhando. Você não precisa regar tudo. Precisa escolher quais plantas recebem água. Pensamentos são sementes. Atenção é água. Se você rega a semente do medo, ela cresce com pressa. Se você rega a semente da presença, ela cresce em silêncio. Esta noite, você escolhe a água certa. Eu sei, parte de você quer resolver o amanhã ainda deitado. Quer ensaiar conversas, prever reações, organizar o universo por antecipação. Isso cansa. É como empurrar o vento com os ombros. Não é o seu trabalho. Seu trabalho é mais delicado. Cuidar do que depende de você agora. O ritmo do ar que entra. A palavra que você escolhe pensar. O gesto que relaxa os ombros. O ângulo do pescoço no travesseiro. A posição da língua. A decisão de fechar a porta do ruído e abrir a janela do descanso. O resto, o passado, a opinião alheia, o amanhã, não responde ao seu comando. É bom lembrar disso não para desistir da vida, mas para repousar onde há poder. Marco Aurélio chamaria isso de retornar ao comando de si. Quando você devolve a energia para dentro e para o presente. De novo, respira. 4 tempos de inspiração pelo nariz, um pequeno descanso e uma expiração longa, como se você apagasse uma vela sem soprar forte, só deixando o ar sair. A vela continua acesa por dentro. É a sua atenção firme, estável. Não queima, não apaga, só ilumina. Sente o ar tocar a ponta das narinas. Sente o peito subir um pouco e descer mais devagar. Deixa a gravidade servir você. Quadris pesam no colchão. Escápulas derretem para dentro do tecido. A pele do rosto se solta da pressa. O maxilar engata neutro. Você não precisa avançar nenhum centímetro. Você só precisa ficar. É aqui que o corpo entende o recado. Se pensamentos catástrofe aparecerem, não há problema. Veja como quem vê nuvens passarem sobre o lago. Elas parecem grandes quando estão perto, mas são leves. Você não precisa soprar nenhuma. Você nomeia com carinho e deixa ir. Uma lembrança que machuca. Uma previsão que te ameaça. Um cenário inventado. Eles podem existir e não mandar em você. Você os vê como folhas que caem e tocam a água. A superfície faz um círculo e volta a ficar lisa. Nada ficou quebrado. Nada exigiu força. Só paciência. O estoicismo não pede para você virar pedra. Pede para você virar terra fértil. Firme, mas macia na superfície, permitindo que a chuva entre sem alagar. Há um ponto da noite em que a mente tenta te convencer de que, se você não pensar em tudo agora, algo ruim acontecerá depois. Isso é um truque antigo. A mente não é vilã. Ela está só sobrecarregada, como uma criança que quer ficar acordada porque acha que vai perder alguma coisa boa se dormir. Você pode acolher essa criança interna. Dizer a ela: eu cuido das coisas na hora certa. Agora é hora de cuidar de nós. E como se cuida agora? Com microgestos de bondade. Puxa o cobertor até o peito. Ajusta o travesseiro um pouco. Testa um lado e o outro. Encontra a posição onde a respiração flui sem competição. Deixa o peso do dia escorrer até o chão, como água que sai por debaixo da porta e não volta. Se o corpo estiver em alerta, convide-o com imagens simples. Imagine um rio lento, não um rio bravo que corta pedras, mas um que serpenteia por um campo alargado. A água passa, leva pequenas coisas e devolve espelhos. Você encosta os pés na margem e sente o frio bom. Agora imagine uma casa serena. Porta fechada por fora. Ruído lá fora ficando distante. Por dentro, uma vela acesa em cima de uma mesa de madeira. A chama quase não se mexe. O quarto é essa casa. A vela é a sua atenção. O vento lá fora é o mundo. E o mundo pode continuar. Aqui, você governa o que depende de você. Talvez apareça culpa por não render o suficiente hoje. Talvez a cabeça repita que você deveria ter dito mais, feito mais, provado algo. Lembra da montanha. A montanha não precisa provar que é montanha. Ela fica. Ela atravessa estações sem pressa, segurando a neve e depois as flores, depois as folhas, depois o céu. Você é essa montanha no que importa.
Uma base que não precisa correr para existir. O que você faz, faz no tempo devido. Agora, você descansa. Quando o sol voltar, você escolhe uma virtude para guiar o dia. Hoje, na noite, a virtude é a temperança da respiração longa e a sabedoria de não alimentar fogueiras desnecessárias. Se a autocrítica vier com dureza, devolva a maciez. Você não é um relatório. Você é um ser humano deitado, vivo, sentindo. Pergunte a si em voz quase inaudível: o que fiz bem o suficiente hoje? Talvez tenha ouvido um amigo com atenção. Talvez tenha cuidado de algo simples em casa. Talvez tenha apenas continuado. Isso conta. Pergunte também: o que posso melhorar de forma gentil quando amanhecer? Não como cobrança, mas como direção macia. E então diga: o que solto agora? Soltar não é esquecer a força. É colocar cada tarefa de volta na prateleira e apagar a luz do cômodo. O corredor fica escuro e o quarto ganha o silêncio que merece. Se você acha que não vai conseguir dormir, tudo bem. Não transforme o sono em inimigo. O sono é um visitante que vem quando percebe que a casa está tranquila. Você não o vence. Você o convida. E o convite é feito de repetição tranquila. Inspira. Segura um instante. Expira mais longo. Relaxa a testa. Relaxa os olhos. Sente a língua pesada no assoalho da boca. Alinha a nuca com a coluna. Deixa as mãos descansarem com as palmas para baixo, tocando o lençol ou para cima, recebendo o ar. Escolha o que for mais natural. O corpo sabe. Talvez você sinta um peso no peito. Coloque uma mão sobre o externo e outra sobre o abdômen. Sente as duas mãos subirem na inspiração e a de baixo descer na expiração, um pouco mais. É suave. Não precisa provar nada. As costas encontram o colchão como quem encontra uma rede no quintal. Lá fora, imagine um jardim sob chuva fina. As gotas caem sem barulho. O cheiro de terra levanta leve. Nada espera de você. O mundo é grande e pode continuar. Você pode ser pequeno agora e, ainda assim, inteiro. Você não vai consertar o passado nesta cama. Você não vai garantir o futuro nesta cama. O que você faz aqui é maior. Ensina o corpo a desligar com dignidade. Ensina a mente a descansar com confiança. A confiança nasce quando você separa o que depende do que não depende. O que depende de você, esta noite, é o espaço entre uma inspiração e outra. O jeito como você fala consigo mesmo. A escolha de não seguir cada pensamento como se fosse urgente. O restante, os cenários, os pareceres alheios, a hora do despertador, fica do lado de fora. Você fechou a porta. Ainda há uma janela aberta para o vento fresco, mas é você quem ajusta a cortina. Se um pensamento insistir, você pode falar com ele sem rispidez. Eu vejo você. Você é uma previsão, não um fato. Pode aguardar lá fora, no banco da varanda. Amanhã eu digo se preciso de você. Agora a casa descansa. E quando um outro pensamento surgir, você faz o mesmo. Não há pressa, não há guerra. Só tem a sala silenciosa da sua presença, com uma vela acesa que não precisa de vigia. Perceba o peso da cabeça no travesseiro. Perceba que as escápulas mergulharam um pouco mais. O peito não está tentando ficar grande. Ele está solto. O abdômen se mexe sem esforço. O quadril afunda. As coxas esquentam sob o tecido. Os pés deixam a tensão escapar pelos calcanhares como areia escorrendo. O corpo não precisa de instruções complexas. Precisa dessas pequenas permissões. Você dá as permissões com o jeito como respira, com as imagens que escolhe ver, com as palavras que decide pensar. Palavras são remos. Você cuida do remo, não do vento. A mente talvez pergunte: e se eu acordar no meio da madrugada? Tudo bem. Você vai saber o caminho de volta. É só repetir os passos que agora o corpo grava. Inspirar pelo nariz em 4. Segurar um pouquinho. Soltar em 8 como quem desamarra. Afrouxar a mandíbula. Sentir o ponto onde as costelas se encontram lá no centro se abrindo na inspiração e voltando devagar. Pensar num rio lento.
Pensar num jardim sob chuva fina. Pensar na montanha que fica. Pensar numa casa segura com uma vela acesa no canto. Essas imagens são sua trilha de retorno. Simples e fiel. Existe ainda um receio comum. E se eu não dormir rápido? Você não precisa correr. Quem corre com o sono perde o passo. Quem caminha, encontra. A noite é longa o bastante para te receber. O descanso não depende só da duração. Depende da qualidade do pouso. Mesmo que você demore um pouco, se o corpo pousou, você já está se restaurando. Os olhos fechados, a respiração longa, a mente menos áspera. Isso já é saúde em movimento. Não force. Permita. O permitir é um músculo que se treina. E você está treinando agora. Se a emoção vier como maré, segure-se naquilo que é seu. Uma mão no peito, uma mão no ventre. 4 tempos para inspirar, 6 para segurar, 8 para soltar. 4 ciclos, se quiser. Não é uma regra dura, é um abraço que se repete. Depois disso, talvez você sinta o corpo mais pesado. Esse peso é bom. É o corpo dizendo, posso ficar. Deixa esse posso virar quero. E deixa o quero virar silêncio. Talvez em algum lugar aí dentro, você escute o orgulho dizendo que precisa render mais, fazer mais, provar algo a alguém. Agradeça a intenção e diga que hoje o que tem valor é outra coisa. A retidão suave de fazer o que importa na hora certa. E agora o que importa é descansar sem se culpar. Você não precisa de permissões externas para isso. Seu interior assina o próprio alvará. Se amanhã você quiser, pode voltar a ajustar. Metas, planilhas, tarefas. Esta noite, ajude o corpo a lembrar que existe um lugar onde nada precisa ser perfeito para estar bem. Se a ansiedade for muito intensa e te visitar com frequência, saiba que pedir apoio profissional é um gesto de coragem e cuidado. Um terapeuta, um médico, alguém treinado para caminhar ao seu lado, pode te dar ferramentas e presença quando a mente ativa pede companhia. Não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Por agora você está aqui e isso já é grande. Você escolheu uma rota gentil. E rotas gentis quase sempre nos devolvem para casa. Perceba a temperatura do ar na ponta do nariz. Perceba que você consegue sentir o pulso em algum lugar pequeno do corpo. Talvez no dedo, talvez na orelha, talvez na garganta. Esse pulso é um tambor remoto, lento, seguro. Ele não precisa da sua supervisão. Ele está dizendo, a vida segue por conta própria. Enquanto isso, você se permite um descanso consciente, que não briga com nada. É como sentar-se numa varanda à noite, onde se vê ao longe um farol estável. A luz se repete, volta e volta sem pressa. Você não precisa remar para manter a luz. Você só a vê. E isso basta para orientar. Se quiser, antes de deixar a mente se diluir, repare em 3 coisas simples pelas quais agradecer. Pode ser algo pequeno, como o gosto de água fria hoje cedo, um riso que escapou numa conversa, o cheiro do sabonete no banho, a maciez deste travesseiro. Gratidão não apaga problemas. Ela ilumina o chão para o próximo passo. E, aqui deitado, o próximo passo é nenhum. É ficar. É permitir. É habitar o próprio corpo como quem retorna a um quarto arrumado, com lençóis limpos, janela entreaberta e a certeza discreta de que o mundo lá fora pode aguardar. Agora, sem pressa, você vai largando a necessidade de pensar em tudo. Se for útil, imagine que cada pensamento que aparece é uma folha colocada em cima da sua mão. Você vira a mão devagar e a folha desliza. Ela não cai como pedra, ela dança no ar e pousa no chão. Você não a empurra. Você só vira a mão. Pensamentos virão. Mão vira. Folha desce. Lago liso. Respira pelo nariz. 4 tempos. Segura. E solta pela boca em 8. Como quem apaga as tochas para ver as estrelas. Deixa que os ombros afundem mais um pouco. Deixa que a pele do peito perceba o contato com o tecido. Deixa que os calcanhares se tornem mais pesados. Deixa que a voz aqui dentro fique baixa e espaçada. O corpo entende pausas. A mente aprende com o corpo. Você caminha pela noite como quem sobe uma montanha com passo calmo. Um passo, uma pausa.
um pensamento, uma escolha. Nesta subida suave, você integra 3 movimentos sem dizer seus nomes, só praticando. Acolhe o que é, responde com virtude, pousa no presente. Nenhuma promessa mágica. Apenas o treino simples que, noite após noite, converte ruído em brisa. Você vai perceber que tudo o que parecia urgente diminui de tamanho quando você se alinha por dentro. O passado perde o palco. O futuro para de gritar. O agora, que antes parecia pequeno, se revela grande o suficiente para te deitar com dignidade. Se em algum momento você notar o peito solto e a respiração autônoma, isso é bom sinal. É o lago aquietando. Se vier um pensamento dizendo, agora vai, sorria por dentro e volte para o corpo, porque a euforia também é vento. Sinta a brasa da atenção aquecer sem excesso. Deixe a montanha sustentar a vista, mesmo de olhos fechados. Você não precisa olhar longe, precisa ver perto. O ar que entra, o corpo que responde, a cama que acolhe. A partir daqui você vai apenas continuar ouvindo e respirando, permitindo que sua casa interna se reorganize em silêncio. O resto chega no seu tempo. Respira, solta, deixa a noite trabalhar a seu favor. O lago está aqui, o jardim está aqui, a brasa está aqui, a montanha está aqui. E você está inteiro em cada uma dessas imagens, sem esforço, só presente. Quando perceber, o sono terá entendido o convite e entrará do jeito que a água entra na terra, naturalmente, sem alarde, para nutrir o que precisa florescer. Lição 1. Dicotomia do controle. Agora que o quarto já te reconhece, vamos começar pelo que alivia de verdade. Separar o que depende do seu gesto do que não responde à sua mão. A mente costuma querer segurar o mundo todo, como se o lago pudesse discutir com o vento e mandar na direção das rajadas. Quando você tenta negociar com o que é externo, o lago se agita. Quando você cuida do que é seu, a água volta a espelhar o céu. A ideia é simples e poderosa como uma dobra de lençol bem feita. Você não precisa controlar resultados, reações ou pessoas. Você pode ajustar a própria vela, o próprio remo, a própria postura. Epicteto nos lembra em voz mansa que a liberdade nasce quando entendemos a fronteira entre o que é nosso e o que não é. Então, faz assim. Deitado, sente o peso do corpo e escolhe 2 coisas que dependem de você agora. Escolhe a respiração que você conduz e a postura que você amacia. Puxa o ar pelo nariz com calma, segura 2 batimentos e solta. Longo pela boca, como quem desamarra um nó. Percebe o colchão recebendo as escápulas e, sem esforço, ajusta o pescoço para um ângulo confortável. Agora, reconhece 2 coisas que não dependem de você nesta noite. O amanhã, com suas conversas e imprevistos, e a opinião alheia, com seus gostos e preferências. Você apenas as coloca do lado de fora da porta, não com raiva, mas com gentileza. Se um pensamento tentar levar você de volta a elas, diga baixo, eu cuido do remo, não do vento. Essa frase se repete como uma boia tranquila. Cuido do remo, não do vento. Sente como o peito responde quando a frase encontra lugar. A mandíbula afrouxa um pouco, as mãos deixam de segurar o invisível, o ar entra mais solto. Se a mente insistir em discutir, você a escuta e volta para o corpo. É como arrumar a cama com movimentos curtos. Lençol, fronha, cobertor, respiração, postura e intenção. Se essa distinção te trouxe um pouco de espaço, guarda essa sensação. Ela é um retorno à casa. Se este cuidado te ajuda, deixa um registro para voltar aqui quando quiser, em silêncio. Seguimos juntos, passo pequeno e firme, rumo à presença que aquece. Lição 2. Presença corporal. Atenção é como uma fogueira num pátio sereno. Se a lenha é boa, o fogo aquece sem devorar. Se você joga vento demais, as faíscas sobem e assustam. Nesta noite, a lenha certa é a sensação do ar nas narinas, o peso dos ombros, o contato do tecido com a pele. A mente pode estar no futuro, mas o corpo é sempre agora. Encosta a
Língua no assoalho da boca, solta a mandíbula só um pouco e deixa os lábios tocarem de leve. Leva a atenção para as narinas, como quem aproxima as mãos da chama. Sente o ar frio entrando. Sente o ar um pouco mais quente saindo. Vamos usar um ritmo que convida o sistema inteiro a desacelerar. Inspira, contando mentalmente até 4, leve e contínuo, como se abrisse uma janela por dentro. Segura até 6, sem tensão, apenas sustentando a brasa. E solta até 8, prolongado, como quem apaga uma tocha sem sopro brusco. Repete 4 ciclos. Enquanto faz, percebe os ombros descendo 1 centímetro. A pele do peito encontra o tecido do pijama. As mãos ficam pesadas e por um instante, você sente a gravidade como uma colcha macia. Se o pensamento pular para uma tarefa, gentilmente devolve a lenha para o que aquece. Exalo e desamarro. Repete a frase por dentro, devagar. Exalo e desamarro. A cada expiração, um pequeno nó se solta. A fogueira não é para olhar fixo, é para sentir o calor, por perto. Observa o ar tocando o septo, quase uma carícia. Observa as costelas abrindo como portas que encaixam sem ruído. Observa a cabeça pesando no travesseiro, 2 ou 3 milímetros a mais. Se essa prática criar um abrigo, guarda o caminho. Você pode voltar a ele sempre que a mente correr. Mais um passo leve e vamos cuidar do jardim por onde passam os pensamentos. Lição 3. Reenquadrar pensamentos. A mente é um jardim que recebe sementes o tempo todo. Algumas chegam com o vento do dia. Palavras ditas, cenas vistas, pequenas incertezas. Outras nascem por hábito. A imaginação ensaia catástrofes, e logo você está regando plantas que não quer ver crescer. O reenquadramento é só o gesto de escolher o regador. Você não precisa arrancar nada à força. Precisa notar o que está na mão e dizer o nome certo. Quando um pensamento aparecer com roupa de urgência, você para, olha e sussurra. Isso é uma previsão, não um fato. Ao dar esse nome, o pensamento perde o comando e vira apenas um convite que você pode recusar. Feche os olhos por um instante e imagine o jardim ao amanhecer. O chão tem umidade boa, as folhas refletem uma luz suave e há um caminho entre canteiros. Você caminha devagar e percebe quais plantas pedem água. Não é o medo, não é a comparação, é a presença, a coragem mansa, a gentileza. Sente o peso das mãos e, se quiser, pousa uma delas sobre o peito. Inspira devagar e, ao expirar, pensa: vejo, nomeio, deixo ir. Repete esse trilho mental. Vem um cenário de desastre, você enxerga. Dá o nome certo e deixa flutuar como folha que desprende da árvore. Vem a lembrança áspera de uma conversa. Você a enxerga. Chama pelo que é e permite que descanse fora de foco. Reenquadrar não é negar. É colocar cada coisa na prateleira que lhe pertence. Enquanto pratica, relaxa a região entre as sobrancelhas, solta a pressão de dentro dos olhos, como se o olhar por trás das pálpebras ficasse amplo. Agora, com o jardim cuidado, uma pergunta macia. Quais sementes você deseja regar hoje à noite? Talvez a confiança, talvez a paciência, talvez o humor que suaviza. Se este jeito de ver clareou o chão à sua frente, guarda-o como trilha. Seguimos juntos, e agora vamos aprender a deixar a água correr com naturalidade. Lição 4. Aceitação serena. Há noites em que a luta é justamente contra estar acordado. O relógio vira um juiz, a cama um palco, e a mente ensaia a peça do "eu deveria dormir agora". Quando a cena começa, o rio interno acelera, porque você tenta empurrar a água. Só que a água não se empurra. Ela corre melhor quando você tira as mãos e permite que a gravidade faça o trabalho. Aceitação serena não é desistir. É descansar onde você está por alguns minutos, sem pedir que seja diferente. Fala baixinho para si mesmo. Agora eu não durmo, e tudo bem por alguns minutos. Observa o impacto dessa frase no corpo. O peito cede. O ar volta a fluir como corrente mansa. Os ombros afundam um pouco mais. O rosto desarma.
A cama deixa de ser inimiga e volta a ser margem de rio. Se a mente retrucar dizendo que amanhã será difícil, você responde com coragem macia: amanhã eu cuido de amanhã. Agora eu cuido de mim. Põe a mão sobre o ventre e percebe o movimento simples da barriga com cada expiração. Deixa a expiração durar um pouco mais que a inspiração, como quem entrega um presente e se demora na porta. Se um pensamento tentar acelerar a corrente, repete por dentro: aceito e amoleço. A frase tem peso de pedra lisa no bolso. Lembra que você pode amaciar sem perder firmeza. Enquanto aceita, imagina um rio tranquilo passando por um campo largo. Você está deitado na margem, olhando as nuvens que a água carrega sem pressa. Não há nada a fazer com a água, apenas confiar no percurso. Se esse modo de estar trouxe alívio, guarda a sensação. Seguimos juntos com a calma que permite escolher a direção. E vamos chamar uma bússola discreta. A virtude que guia, sem cobrar. Lição 5. Virtude como guia. Quando a culpa sopra no ouvido que você não rendeu o suficiente, a montanha responde sem palavras. Ela permanece. Não corre para provar que é montanha. Ela atravessa manhãs e tardes, chuva e vento, e nada disso muda o que ela é. Virtude nesta noite é essa retidão suave. É escolher o bem possível no tempo possível. Você não precisa dar conta de tudo. Precisa decidir um gesto e sustentá-lo com carinho. Ainda deitado, respira fundo e pergunta a si mesmo, sem rigor: qual virtude me guia até o amanhecer? Talvez a temperança, que convida a desligar telas e aceitar menos estímulos. Talvez a coragem, que ensina a soltar o controle de resultados. Talvez a sabedoria, que diz: basta por hoje, com um sorriso cansado e sereno. Escolhe uma, apenas uma, e deixa a palavra pousar como pedra estável no centro do peito. Sente as mãos aquecendo, sente os dedos relaxando. Permite que os músculos da nuca se alonguem um pouco e que a cabeça encontre um encaixe novo no travesseiro. Se o impulso de checar algo aparecer, você volta para a montanha e repete baixo: escolho a retidão, não a pressa. A pressa costuma tropeçar. A retidão caminha no próprio passo. Imagina uma trilha de montanha ao entardecer, a luz ficando dourada nas pedras, o ar mais frio tocando o rosto. Você não precisa chegar ao topo agora. Basta manter a direção que honra quem você é. Se esse compromisso gentil te deu um chão, grava a sensação de firmeza mansa. Seguimos juntos, e no próximo movimento, vamos aprender a abraçar até as curvas do caminho, transformando o tropeço em degrau. Lição 6. Amor fati leve. Há coisas no dia que doem, não pelas bordas grandes, mas pelo atrito. A contrariedade que veio do nada, a fila que te atrasou, a mensagem que não chegou como você esperava. Amor fati, dito sem pompa, é aprender a encontrar sentido nas curvas. Não é gostar da pedra, é usá-la como degrau. Deita-se, fecha os olhos e imagina a trilha sob folhas. Um caminho em que cada irregularidade vira apoio para o próximo passo. Você olha para uma dificuldade de hoje e reconhece o treino que ela te ofereceu. Talvez tenha sido paciência, talvez tenha sido coragem, talvez um pouco de humor que desarma. Inspira devagar, solta longo e diz baixinho: amo o que vem, aprendo e sigo. Sente como a frase não exige sorrisos, apenas afrouxamento. Enquanto respira, percebe algum ponto de calor no corpo, talvez nas mãos ou no peito. Esse calor é a brasa insistindo em te aquecer. Se preferir, enxerga ao longe um farol que acende e apaga num ritmo constante, lembrando que, mesmo em noite nublada, há uma orientação repetida. Você não precisa forçar nenhum entendimento. Só reconhece que algo foi treinado hoje. Coloca a dificuldade numa prateleira com o nome do ensinamento. O corpo entende quando a mente dá sentido. A tensão sai pelos calcanhares, a pele do rosto perde aspereza, a respiração encontra uma cadência sem esforço. Se esse olhar ampliado te deu um passo a mais de paz, guarda a trilha. Seguimos juntos. E agora vamos preparar o terreno externo e interno
para receber o descanso como quem prepara um santuário. Lição 7. Ritual de desligamento. O sono aprecia gestos que anunciam sua chegada, como a casa que apaga tochas para ver melhor as estrelas. Um ritual simples é um recado para o corpo. A vigília pode se retirar, a guarda pode baixar. Mesmo já deitado, você pode imaginar que caminha pela casa fechando janelas de ruído e deixando apenas uma fresta para o ar fresco. Se estiver com luz acesa, a imagem de escurecer ajuda, diminui o brilho interno, como se girasse um botão. Respira longa e profundamente. Deixa os ombros ficarem pesados como se mergulhassem alguns milímetros no colchão. Permite que as pálpebras desçam e repousem com peso doce. Se notar inquietação nas mãos, vira as palmas para baixo e sente o contato com o lençol. Se a mente pedir mais tarefa, você responde com ternura. Hoje não. Hoje eu apago o mundo para acender o descanso. Repete essa frase por dentro como quem sopra brando na brasa certa. Apago o mundo para acender o descanso. Visualiza um céu limpo. As estrelas não fazem barulho nem cobram pressa. Elas apenas estão. Você também pode apenas estar. Se a vontade de pegar o celular aparecer como um reflexo, você sorri por dentro e a deixa passar, como quem vê uma nuvem atravessando devagar. O corpo, percebendo o recado, começa a calibrar ritmos, a temperatura ajusta alguns décimos, o coração encontra batidas mais espaçadas. Se este pequeno ritual te acolheu, guarda-o como chave. Seguimos juntos. E vamos olhar para o dia com carinho, sem tribunal, para deixar espaço de descanso na consciência. Lição 8. Revisão noturna compassiva. Muitos de nós deitamos levando um tribunal inteiro para a cama. E não há descanso sob holofotes de julgamento. A revisão compassiva é outra coisa. É o jardineiro que colhe o que deu, reconhece o clima do dia e aprende sem culpar a chuva. De olhos fechados, avalia com voz de quem cuida. Pergunta a si: o que fiz bem o suficiente hoje? Não precisa louros grandiosos. Basta aquele momento em que você ouviu alguém, em que foi honesto consigo, em que fez o possível no cansaço. Deixa essa lembrança pousar como folha boa num caderno. Depois pergunta: o que posso melhorar quando o sol nascer? Escolhe uma coisa pequena, concreta, que caiba nas mãos. A melhoria gentil é uma decisão de direção, não uma cobrança de perfeição. Por fim, diz com sinceridade: o que solto agora? Visualiza um cesto onde você coloca, um por um, os pesos inúteis. A tampa fecha devagar. Cesto fica no corredor, do lado de fora. Repete por dentro, com doçura: acolho, aprendo, descanso. Enquanto faz isso, pousa a mão no coração e sente o batimento como um passo constante numa trilha segura. A outra mão pode repousar no abdômen, lembrando que o ar entra e sai sem patrulha. A respiração alonga suavemente. O corpo compreende que o dia foi honrado. Nenhum grito é necessário. Se essa pequena cerimônia te trouxe paz, considera manter este refúgio por perto. Segue comigo. Mais um. Passo leve. E vamos ao gesto final. Confiar o resto ao caminho e apenas descer. Degrau por degrau, com serenidade. Lição 9. Entrega final. Entrega é o momento em que o remador encosta os remos dentro do barco e deixa o lago respirar por ele. O sono costuma vir quando percebe que a vigília não precisa mais fazer barulho. Agora, deita-se um pouco mais por dentro. Sente as escápulas derretendo no colchão, como se um sol suave aquecesse essa região. Deixa a língua pesada descansar no assoalho da boca. Permite que a cabeça se entregue ao travesseiro sem tentar mantê-la ereta. Vamos treinar uma descida simples, como quem encontra uma escada de pedra à beira d'água. Conta por dentro 10 expirações. Em cada expiração, imagina que desce um degrau em câmera lenta. Na primeira, o corpo entende o convite. Na segunda, a mente percebe que pode ficar de lado. Na terceira, os músculos do rosto esquecem a pressa. Na quarta, os ombros perdem as asas tensas. Na quinta, o peito fica largo e quieto. Na sexta, os quadris assentam. Na sétima, as pernas pesam sem esforço. Na oitava,
Os pés deixam a última vigilância. Na nona, a atenção vira brasa calma, quase só calor. Na 10ª, você repousa no patamar onde tudo tem lugar. Se perder a conta, sorri por dentro e recomeça sem bronca, porque aqui não existe atraso. A cada degrau, repete por dentro, como quem encosta a testa na janela. O sono me encontra quando eu solto. A frase é um gesto de confiança no corpo que sabe voltar para casa. Se algum pensamento tentar te negociar um último acordo, você o escuta de longe e volta ao barquinho. Remos sossegados, água lisa. O lago não precisa do seu esforço para ser lago. O sono não precisa da sua atenção para chegar. Precisa do espaço que você está oferecendo agora. Se este processo te fez bem, guarda-o no peito. Pode voltar a ele sempre que a noite pedir descanso. Eu sigo por perto em voz baixa, para lembrar o caminho sem exigir nada. Seguimos juntos, mais um instante, e você já sente que o corpo aprendeu o ritmo da entrega. A partir daqui não há nada para fazer. Só continuar respirando, deixando que a leveza pouse e que o visitante compreenda. A casa está pronta, pode entrar. O que fizemos até aqui foi simples e bonito. Você voltou a si. Quando deitou, o quarto ainda parecia cheio de ecos. Agora, a mesma janela aberta traz só um vento lento. A cortina respira junto com você, e a noite deixou de ser uma parede para se tornar passagem. Tudo o que você praticou foi devolver o comando ao que é seu. Você separou a vela do vento, escolheu o regador certo no jardim, aproximou as mãos da fogueira sem medo e confiou na montanha que não precisa provar nada. O resultado não é barulhento. É discreto como o som de água pingando numa bacia, compassado como um coração que encontra seu tempo. E é nesse compasso que integramos com doçura tudo o que ficou aberto, como quem recolhe mantas após uma tarde fria e organiza a sala para a noite. Não há pressa. Há lugar. Respira pelo nariz. 4 batidas. Segura um instante. E solta pela boca mais longo do que antes. Repara como a pele do rosto encaixa no próprio contorno, como as pálpebras ficam mais pesadas, como as escápulas parecem mais próximas do colchão. O corpo ouviu você. A mente que correu por horas agora aceita caminhar. Lembra das distinções que te trouxeram até aqui. O amanhã não é conversa para este momento. As opiniões alheias não precisam de defensor na sua cama. O que depende de você cabe inteiro na extensão de um suspiro. É tudo de que você precisa agora. Quando você diz com clareza o que é seu, o corpo entende a linguagem. Ele entende a frase, cuido do remo, não do vento. Não como um slogan, mas como um gesto. O remo é a respiração ritmada, a postura que se solta, a palavra interna que amacia. O vento é o que passa lá fora, agita ondas por um tempo e segue adiante. O lago, que é você, não precisa discutir com nuvens. Ele só precisa refletir a lua quando ela aparece. E se as nuvens cobrirem, ele descansa mesmo assim porque sabe que a lua está lá, mesmo invisível. O descanso não depende de espetáculo, depende de consentimento. Se um pensamento ainda visita, você sabe nomeá-lo com gentileza. Previsão, não fato. Vejo, nomeio, deixo ir. E essa pequena cadeia de 3 elos vira uma ponte que não precisa ser chamada de ponte. Você passa por ela sem pensar, com passos leves, porque construiu o caminho praticando. Repare como essa prática é macia. Não exige força, não cobra perfeição. Só pede atenção breve, como quem confere se a porta da varanda ficou bem fechada para o vento não bater, e depois esquece o assunto. A porta fecha os ruídos. A janela permanece entreaberta. O ar entra. O ruído não. Há noites em que a aceitação é a chave que abre todas as fechaduras. Hoje, ela já abriu algumas, e pode abrir mais uma. Você aceita estar exatamente como está. Se o sono chega agora, você o recebe. Se demora, você não se torna seu inimigo. Você fica deitado como quem observa um rio que passa, sabendo que a água tem o ritmo próprio, que não obedece a empurrões,
que não precisa de dedos para encontrar o mar. Você diz por dentro, com voz que quase nem move os músculos do rosto: aceito e amoleço. Ao repetir isso, sente microajustes que valem como grandes decisões. A língua pousa, a nuca se alonga, a região entre as sobrancelhas perde fardos. Nada heróico, nada dramático, só o necessário. E enquanto você aceita, mantém acesa a fogueira certa, a brasa da atenção. Agora, mais baixa, dá um calor que não distrai, acolhe. Você já experimentou como a respiração 4-6-8 cria um túnel silencioso pela noite? Se quiser, faça mais um ciclo, só por carinho. Inspira 4, segura 6, solta 8. Na parte de segurar, não prenda o corpo. Sustente a brasa como quem protege um fósforo do vento. Na hora de soltar, não apague tudo de uma vez. Alongue o feixe de ar, como quem fecha uma porta devagar para ela não bater. A cada ciclo, a sala interna se reorganiza. Os móveis do pensamento chegam ao lugar. Nada pesado, tudo útil. No jardim, você já aprendeu a escolher sementes. É curioso como essa escolha muda a estação por dentro. Gratidão é uma semente que brota rápido quando a noite é regada com calma. Sem pressa, repara em um detalhe simples que hoje te tocou. Talvez o sabor do café mais cedo, ou uma conversa que, mesmo breve, teve verdade. Talvez seu próprio cuidado agora, que é um ato de respeito com a pessoa que você está se tornando. Rega isso. Percebe que, quando a gratidão cresce, as ervas daninhas do medo perdem espaço sem briga. Você não precisou arrancá-las à força. Só deixou que uma planta boa ocupasse a terra. O jardim agradece quando você escolhe o que nutre. E a montanha? Ela continua onde estava, com o mesmo tamanho, com a mesma serenidade. Ela te ensinou uma coisa importante nesta noite: o valor do rumo. Nem sempre o passo é longo. Nem sempre o tempo abre tudo o que queremos. Mas se o rumo é claro, o caminho tem paz. Você escolheu virtude como guia. E é por isso que esse final de noite tem dignidade. A temperança aparece no gesto de desligar estímulos. A coragem aparece no soltar das mãos do resultado. A sabedoria aparece na frase "basta por hoje", que você repetiu sem se ferir. Essas virtudes não são metas, são companhias. Elas andam com você até a beira da cama e te cobrem com o cobertor que você mesmo trouxe. Agora, observe de novo o corpo. Testa leve, mandíbula solta, lábios encostando com ternura, ombros confiando no rezo. Os braços são rios que não precisam mais remar. As mãos aprendem a ficar vazias e esse vazio é bom. O peito ficou largo sem esforço. O abdômen desenha um movimento pequeno, repetido. As coxas descansam a musculatura tensa do dia. Os joelhos deixam ir o cuidado excessivo. Os tornozelos lembram que não precisam sustentar o mundo. A planta dos pés encontra a temperatura certa. E, por fim, os dedos recebem a ordem silenciosa do descanso. É bonito ver quando o corpo recebe a mensagem de que agora é seguro. Essa mensagem atravessa como a luz de um farol distante que se repete no mar escuro. Acende, pausa, acende de novo. Você não precisa nadar até o farol. Basta ver a cadência. O ver acalma. Pode ser que você sinta a curiosidade querendo saber quanto falta para dormir. Essa pergunta tão humana perde força quando você permite que o próprio ato de estar deitado já seja descanso. Não é um truque. É uma verdade fisiológica. De olhos fechados, deitado com gentileza, respirando, longo, você restaura. Mesmo antes do sono. Mesmo se ele vier devagar. Você já está no caminho, e o caminho já oferece algo. É como caminhar por uma trilha sob folhas secas que estalam baixo. O som é pequeno, mas diz que você está avançando. Não precisa sprint. Precisa continuar. Relembre também a entrega do remador. Quando o corpo anuncia que encontrou uma cadência, os remos descansam. O lago sabe o que fazer com o barco quieto. A natureza resolve o que você não precisa controlar. O sono me encontra quando eu solto. Repete se quiser uma vez mais,
com intervalos de silêncio entre as palavras. Sente que a frase não obriga. Ela abre espaço, e nesse espaço você cabe inteiro. Talvez você, querendo testar um pouco sua autonomia, decida contar expirações outra vez. Se fizer, faça como quem passa os dedos por um cordão de contas antigo, herdado de alguém querido. Cada expiração é uma conta. Você não corre pelos dedos. Você sente a textura. Se perder a conta porque o corpo se distraiu, num relaxamento profundo, isso é um bom sinal. O corpo foi adiante sozinho. Deixa ele te guiar. Se durante essa integração aparecer alguma lembrança que incomoda, você já sabe o que fazer. Ela é uma visita que chega tarde. Você a recebe na varanda. Oferece um copo d'água. Agradece por ter vindo. Diz que amanhã conversam. E fecha a porta da sala. O quarto, que é o templo desta noite, preserva o silêncio. Você cuida da casa com ritos simples. Ajusta a coberta, ajeita o travesseiro, confere a posição do pescoço para que o ar passe fácil. São gestos pequenos, mas dizem muito. Eles dizem: eu me protejo sem me isolar. Eu me acolho sem me fechar. Algumas pessoas sentem a necessidade de um último olhar para o próprio dia antes de se deitar de vez. Se for o caso, faça como quem abre um caderno e escreve uma linha só, sem cobrar literatura. Hoje, fiz o que pude. Essa frase tem uma honestidade que libera. O que ficou grande, você diminui com o olhar que aprende. O que ficou pequeno, você honra para que continue. Depois de escrever por dentro, o caderno se fecha, a pena descansa, as sombras se acomodam, o jardim respira, o lago reflete, a fogueira brilha baixo, a montanha guarda o horizonte. Tudo está em seu lugar. É comum que a mente, ao perceber que a calma chegou, tente um último argumento para testar sua firmeza. Algo como: e se amanhã? Sorri por dentro. Você conhece essa estratégia. Agradece a preocupação. Repete com voz tranquila: amanhã é assunto de amanhã. E volta ao agora, que tem forma de colchão e cheiro de tecido limpo. Volta ao contato entre a palma da mão e o lençol, que é um universo inteiro de sensação. Volta ao ar que toca a ponta do nariz, a brisa pequena que entra e sai. Volta ao peso suave do corpo inteiro. A repetição desse retorno é ouro. Quanto mais você faz, mais rápido o caminho se torna uma rua conhecida, com lampiões que acendem na hora certa. Você talvez perceba um momento engraçado nesta transição, quando o corpo fica tão tranquilo que a mente acha que sumiu. Não sumiu. Ela só deixou de empurrar. É nesse instante que a pessoa se confunde e pensa: melhor não mexer. Não tem problema mexer um pouco. Se precisar ajeitar o ombro, faça. Se o joelho pede um ângulo diferente, ofereça. Não há ritual tão rígido que exija imobilidade absoluta. O cuidado é mais importante do que a regra. Quando o ajuste termina, o rio retoma o curso. Repare no som do ambiente. Talvez um ruído distante, talvez nenhum som. Se houver algo lá fora, deixe que exista como existe o vento na madrugada. Às vezes passa pela copa das árvores, às vezes para. Não é tarefa sua gerenciar a cidade. A sua tarefa é manter a casa interna acesa na intensidade certa. A vela, aquela mesma que você imaginou sobre a mesa de madeira, continua firme. Chama pequena, luz estável. Ninguém a sopra, ninguém a exige. Ela é suficiente. Daqui a pouco você vai simplesmente escorregar para um território onde as frases não chegam. É natural. Antes disso, permita-se um último gesto de integração. Diga por dentro, com ternura e sem correria: separei o vento da minha vela, cuidei do meu jardim, alimentei a fogueira certa, caminhei com a montanha no meu passo. Ao falar, sinta como cada imagem encosta num lugar do corpo. O vento e a vela tocam os ombros, o jardim toca o peito, a fogueira toca o plexo com calor manso, a montanha toca as costas e dá suporte. São lugares de memória. Amanhã, se você precisar, vai reencontrá-los. Mas agora não precisa lembrar de nada. Só sentir os traços finais de calor e peso que mostram que o corpo está pousando.
Você também pode, se quiser, deixar um recado para si mesmo do futuro. Algo curto, quase como colocar um bilhete no bolso de uma jaqueta para encontrar quando acordar. Eu cuido do que é meu. O resto eu deixo passar. Esse bilhete silencioso acompanha o sono como um companheiro discreto. Ele não puxa a conversa durante a noite. Só mantém o rumo. Se perceber tensão em algum ponto específico, seja gentil ao desatar. A mandíbula se lembra da firmeza do dia. Você lembra a ela que agora é noite. O peito insiste em vigiar. Você o lembra que o farol está aceso e que vigiar não é sua função. O ventre guarda emoções. Você o embala com uma respiração mais baixa, sentindo como a mão no abdômen desce a cada expiração. A lombar relaxa quando o quadril aceita mais o peso. Cada parte aprende no seu tempo, e o todo agradece cada aprendizagem miúda. É curioso como, quando aceitamos o agora, a noção de fracassar ao dormir desaparece. Não existe isso. O que existe é treinar a mente a não perseguir fantasmas numa hora em que nenhum fantasma tem poder. Você fez esse treino hoje. Você não fugiu dos pensamentos. Você os viu. Você não negou emoções. Você as reconheceu sem exagero. Você não tentou domar o mundo. Você cuidou do que dependia das suas mãos. Essa é uma pequena vitória de rotina. E vitórias assim sustentam a vida real. Agora, se sentir que é hora, você pode dar um passo final de confiança. Inspirar. Por 4, segurar por 3, soltar por 7. Uma vez só. Ou 2. Sem contagem se isso atrapalhar. Apenas a intenção de alongar o desfecho de cada respiração, como quem fecha um livro com carinho porque gostou da história e quer que a última palavra pese um pouco mais na palma. Esse alongar faz o corpo entender que as cenas do dia acabaram. O teatro escurece. As cadeiras vazias ganham silêncio. O palco fica só com a luz da coxia, pequena e suficiente. E você passa pelos bastidores até a saída, veste o casaco e encontra a rua vazia sob um céu sem urgência. Deita na cama de novo nesse imaginar. E tudo se alinha. Se este refúgio te acolheu, guarda-o. Volta a ele quando precisar, sem pedir permissão a ninguém. Há um lugar aqui que é só seu. E que não depende de notícias, telas ou clima. Ele depende de um acordo simples consigo mesmo. Você já sabe assiná-lo. E se quiser manter este caminho aceso para outras noites, em silêncio e sem pressa, eu te convido a deixar um gesto de carinho que nos ajuda a manter esta casa disponível. Deixa um like e se inscreve para voltar sempre que o vento aumentar. Se sentir vontade de registrar o compromisso, escreve nos comentários apenas: hoje eu solto o que não controlo. É um ritual pequeno, como colocar um copo d'água na cabeceira antes de dormir. O corpo entende, a mente entende, a noite entende. Antes de nos despedirmos, uma lembrança de autonomia que talvez você queira levar com cuidado para a semana. Nada externo decide seu. Descanso mais do que a sua decisão prática de voltar ao corpo. Aceitar o que é agora. E guiar o pensamento com leveza. Você não precisa de condições perfeitas. Precisa de um gesto. Hoje você fez vários. Amanhã, se a noite parecer mais difícil, você já tem um mapa. Dicotomia do controle para abrir caminho. Presença corporal para aquecer. Reenquadramento para dar nome ao que tenta assustar. Aceitação para parar de empurrar a água. Virtude para escolher rumo. Amor fati para aprender com as curvas. Ritual para apagar tochas e ver estrelas. Revisão compassiva para descansar sem tribunal. Entrega para que o sono saiba a hora de entrar. Tudo isso cabe no bolso. Você não precisa carregar pesado. Basta tocar com a mão e lembrar que está aí. E se algum dia você sentir que o peso por dentro passou do seu alcance, lembra que pedir ajuda é um ato de força serena. Um profissional pode caminhar ao lado, com ferramentas e uma presença que amplia a sua. O estoicismo não te pede isolamento, te oferece critérios. Um deles é saber quem convidar para a sala quando a noite estiver densa. Hoje, aqui, você já fez um convite que mudou a atmosfera. Convidou a calma que não se impõe,
Apenas aparece quando há espaço. Vamos deixar um último quadro para fechar os olhos. Imagine um jardim à noite. O chão ainda guarda calor do dia. A brisa mexe de leve nas folhas. Há uma fonte pequena, e a água cai em ciclos que não erram o compasso. Mais ao fundo, uma casa com luz morna na janela. Pela janela você enxerga uma mesa simples, uma cadeira, uma vela baixa. Essa casa é você. Esse jardim é sua mente em repouso. A fonte é sua respiração. A vela é sua atenção. Nada está em falta. Nada está sobrando. Você deita na grama macia e observa o céu que se abriu entre as copas. Uma estrela brilha só o necessário. O som da água e o peso do corpo fazem o tempo mudar de textura. Não há tarefa, só o suficiente. Respira, solta, deita o peso do dia no chão da mente. Que o lago fique liso, que a fogueira brilhe. Baixa, que a montanha te abrigue, que o jardim receba a água exata. Você separou vento e vela, cultivou o que importa, aqueceu na medida e caminhou do seu jeito. Agora, o que resta é pousar no presente como quem encosta a cabeça numa almofada conhecida e sente o cheiro bom do tecido antigo que acalma memórias. Se o sono vier agora, que venha como visitante amigo. Se vier em minutos, a casa seguirá pronta. A porta não bate. A janela não treme. A noite trabalha a seu favor. Eu sigo aqui, mas em voz cada vez mais baixa, até virar quase silêncio. Você não precisa me ouvir até o fim para aproveitar o que já ganhou. Se os olhos abrirem em algum momento da madrugada, o caminho de volta está traçado. Um passo, uma pausa, um pensamento, uma escolha. E se amanhã chegar antes que ela te encontre inteiro, sem pressa de ser outro, o descanso que você começou agora se estende, invisível, pelo dia. Ele muda atendimentos pequenos, o modo como você segura uma xícara, o jeito como responde a si, mesmo diante de um erro, a hora em que decide parar. Pequenas escolhas forjam grandes vidas. Você as está praticando deitado, o que é tão digno quanto praticá-las de pé. Se esta companhia te fez bem, volta quando quiser. Há sempre um lugar reservado aqui, com uma manta dobrada, uma janela que deixa entrar ar bom e um roteiro calmo que te devolve ao essencial. Deixa um like se isso te ajudou. Se inscreve para lembrar a si mesmo que este abrigo existe e te espera. E se quiser selar este pacto, sereno escreve: hoje eu solto o que não controlo. Às vezes, escrever é como respirar pelas mãos. Agora, não há mais instruções. Só este plano de fundo de água tranquila, piano raro, vento distante. Vamos diminuindo o volume como quem apaga a luz de um cômodo por vez. Primeiro a sala, depois o corredor, depois a cozinha. Por último, o quarto fica com a luz mais morna, até ela se recolhe. A respiração é o único som que permanece, como o mar pequeno que visita a mesma praia e se retira. E, nesse ir e vir, seus músculos reconhecem a ordem da natureza. Tudo encontra lugar. Você não vence o sono. Você o convida. E ele chega quando percebe que dentro de você, enfim, tudo está organizado com gentileza. Respira, solta e deixa a noite, silenciosa e leal, fazer o resto.